soar em nosso coração. Os irmãos creem que Deus vai falar poderosamente à igreja hoje. Vamos orar pelo pregador da noite, nosso presbítero Vicente. Nosso Deus, está aqui o teu servo, Senhor, que será o teu arauto nessa tarde. E está aqui a tua igreja, a igreja tua, Senhor, o teu povo que tu compraste com teu sangue. Senhor, nada saia da boca do teu servo, endereçado ao teu povo, a tua igreja que tu chamasse minha igreja. Nada saia, Senhor, que não saia do teu coração. E que nós como servos apenas, Senhor, digamos, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Em nome de Jesus. Pai, meus irmãos, é um motivo de grande alegria. Obrigado. É um motivo de grande alegria estarmos em mais um culto ao Senhor, em mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, este privilégio, né? Sempre digo que é um privilégio estarmos aqui. Você já agradeceu a Deus por estar aqui na casa do Senhor hoje? Você já deu a sua palavra de agradecimento por tudo aquilo que Deus ele tem feito até esse momento? Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. A Bíblia também diz que este é o dia que fez o Senhor. E ele fez o Senhor para que ele fosse glorificado. Então que nós possamos sempre ter o nosso coração grato e reconhecer a providência, o cuidado de Deus na vida da sua igreja, na vida do seu povo. Meus irmãos, tenho dois recados aqui. Um é que a rifa ainda está disponível, né? A rifa, os irmãos do Departamento de Missões estão fazendo uma rifa aí, sorteando um tapete, e está disponível, né? Você pode adquirir o seu número através do Pix. Então, você que deseja contribuir para o Departamento de Missões da nossa igreja, estamos aí com um grande desafio, que é o projeto missionário ali para Barreiros. Então, procure nossos irmãos do Departamento de Missões, nossa irmã Elisângela, e se informe para participar deste sorteio. Outra coisa é que no final do culto vai ter cantina. Então, você vai sair daqui alimentado espiritualmente e também vai ter ali os irmãos para nos abençoar materialmente também. Então, dados os avisos, eu gostaria de pedir a você que abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 1, e vamos ler do versículo 18 ao 25. Hoje estamos em um culto de missões, mas também hoje celebramos o Dia dos Pais. Eu pretendo, nesta noite, refletir juntamente com vocês sobre um pai que recebeu uma missão muito especial e que foi extremamente importante para o plano de salvação que foi consumado em Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que está nela foi gerado do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Meus irmãos,
José, marido de Maria, é um personagem onde a Bíblia nos oferece pouco material comparado a outros personagens, falando a respeito dele. Basicamente, nós temos esse trecho que faz menção a José e alguns outros trechos, mas nada tão amplo e que nos ofereça um conhecimento tão profundo sobre quem era José e outras informações. Mas José foi escolhido por Deus para participar da missão de Deus em um momento muito especial. E ele não foi convidado para participar desta missão simplesmente porque ele era casado com Maria. Muita gente entende que a importância de José só se deu porque ele estava noivo de Maria. Então, ele foi quase que um personagem que entrou como consequência daquilo que aconteceu na vida de Maria. Essa é uma compreensão muito errada sobre a participação de José na história da redenção. Na verdade, José não teve somente uma participação como esposo de Maria, mas ele foi aquele pelo qual Jesus cumpriria a promessa de pertencer à descendência de Davi. Foi por causa de José que foi possível Jesus, ele cumprir a palavra de Deus no tocante à sua descendência ser a descendência de Davi. Até porque Maria, ela era da tribo de Levi, tanto ela como sua prima. E José foi aquele escolhido por Deus, não apenas para ser marido daquela que seria a mãe de Jesus, mas para ser aquele que permitiria que Jesus cumprisse a sua palavra, e também foi alguém a quem o Senhor confiou aquilo de mais precioso que nós podemos vislumbrar na palavra de Deus. Porque a Moisés, Deus confiou a sua lei. A Davi, Deus confiou um reino. Mas a José, Deus confiou o seu filho. A José, Deus confiou o seu único filho. E disse a José: cuida dele para mim. Disse a José: olha, enquanto ele estiver aí, você também tem responsabilidade em cuidar dele, cuidar da criação dele, cuidar da formação dele. E Jesus chamou José para realizar uma missão, a qual se torna também uma missão compartilhada por todos nós pais em nossos dias. Jesus chamou José para cuidar, para criar filhos para ele. José foi alguém chamado por Deus para uma missão. E esta missão era criar o Filho de Deus para a glória de Deus. E por que eu digo que essa missão é uma missão compartilhada por todos nós? Porque filho de crente não é criado para o mundo. Porque muita gente tem essa ideia popular, né, de que devemos criar o nosso filho para o mundo, para que ele crie asas e vá viver a vida dele no mundo. Ou outros têm outras ideias também confusas, outras ideias erradas, da finalidade pela qual eles devem criar seus filhos. Porém, a missão de José nos ajuda a entender a nossa missão enquanto pais. José foi alguém que Deus usou, não somente para ser um instrumento pelo qual a obra consumada em Jesus Cristo pudesse acontecer, mas para nos trazer uma instrução pedagógica de que assim como José foi chamado para criar filhos para a glória de Deus, nós, enquanto pais, também fomos chamados para esta obra. Também fomos chamados para esta missão. Também fomos chamados para contribuir com o propósito de Deus na nossa geração, criando os nossos filhos com a finalidade de que eles cresçam, de que eles se desenvolvam, de que eles se formem, antes de qualquer coisa, homens e mulheres de Deus. E essa missão, ela tem alguns compromissos, as quais José, ele abraçou. Porque Deus não somente chamou José para criar filhos para ele, mas José teve que abraçar algumas responsabilidades, alguns compromissos, que foram fundamentais para o exercício dessa missão, para o cumprimento dessa missão.
A primeira delas é que José, para realizar esta missão de criar Cristo, de criar o Filho de Deus, para que ele cumprisse a vontade de Deus, para a glória de Deus, é que, em primeiro lugar, José devia se submeter à palavra de Deus. José deveria, em primeiro lugar, aceitar a orientação que Deus havia lhe dado. José deveria, em primeiro lugar, obedecer à voz de Deus. Veja aí no texto que nós lemos. O nascimento de Jesus foi assim, estando José, aí a gente pula aqui, pelo Espírito Santo, mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo inflamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor. E o anjo disse a ele: olha, José, não fique preocupado, não fique temeroso, porque o que está sendo gerado na sua esposa é do Espírito Santo de Deus. Ou seja, esse menino que está no ventre da sua noiva, da sua esposa, é um projeto de Deus, é alguém a qual Deus permitiu que fosse gerado, porque existe um propósito, porque existe uma razão, porque existe uma finalidade. E você não precisa ficar aperreado, você não precisa ficar preocupado, porque você também está incluído nesse propósito, você também está incluído nessa missão, você também está incluído naquilo que vai se realizar através desta criança. Mas José, ele não somente tinha que ouvir, mas ele tinha que obedecer. Ele tinha que se sujeitar àquilo que Deus, através desta visão como anjo, lhe orientava. Ele tinha que fazer em obediência a Deus, conforme aquilo que a palavra de Deus lhe falou. E foi exatamente isso que ele fez. No final do texto, nós vamos ver isso. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo seu nome de Emanuel. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor. A primeira coisa para que sejamos bem-sucedidos na missão de criarmos filhos para Deus é obedecermos, é nos sujeitarmos pessoalmente à palavra de Deus. Não podemos fazer nada para Deus sem antes nos sujeitarmos à sua palavra, sem antes obedecermos à sua palavra, sem antes sermos convertidos à sua vontade. Não podemos fazer o bem, não podemos fazer o certo, não podemos fazer o justo. Muitas vezes os pais colocam muitas pretensões com relação aos seus filhos. Muitas vezes se projeta muito daquilo que se frustrou em suas vidas para os seus filhos. Olha, meu filho, eu não consegui ser, mas meu filho será. Eu não consegui fazer, mas meu filho fará. Eu não consegui chegar, mas meu filho chegará. E não se observa, e não se pondera se é isso o real propósito de Deus para a vida dele. Se é isso, se é para esta finalidade que Deus o chamou. Muitas vezes até pais crentes não consideram devidamente o propósito de Deus para a vida dos seus filhos. E acabam muitas vezes não se submetendo à palavra de Deus. Mas se queremos, de fato, cumprir a nossa missão de uma maneira que glorifique a Deus, se queremos ser capazes de criar filhos nesta geração, que glorifique ao Senhor, que faça a diferença, que realmente seja sal e luz em meio a essa situação caótica em que o mundo está, em primeiro lugar, precisamos, nós, enquanto pais, enquanto responsáveis, tomar uma decisão pessoal de nos rendermos ao Senhor, de nos submetermos ao Senhor, de sermos convertidos ao Senhor, de deixarmos que o Evangelho, antes de transformar a vida do nosso filho, ele transforme a nossa vida. Porque a transformação que o Evangelho faz na vida do nosso filho, passa pela transformação que o Evangelho faz na nossa vida. A nossa experiência com Deus é algo que deve servir como referencial para a criação dos nossos filhos. E foi isso que José fez. Assim como o anjo lhe orientou, assim ele fez. E numa situação a qual não era uma situação confortável, porque
de repente, você está noivo de uma moça e descobrir que ela está grávida, e descobrir de repente que ela está gestante, sem vocês terem tido nenhuma relação, sem vocês terem tido nenhum contato. Do mesmo jeito que essa situação, para alguns em nossos dias, é difícil de compreender, imagine na época de José, aonde a mulher principalmente tinha uma outra situação, tinha uma outra condição na sociedade. Por isso que José, pensando em Maria, queria fugir, para que ele ficasse com a fama do abandono da moça, e ela pudesse, de certa forma, ser preservada. Porém, Deus pediu de José obediência. José, não faça conforme o seu raciocínio, não faça conforme a sua vontade, não faça conforme o que você está planejando. Me obedeça. Vá por aqui, confie em mim, case-se com ela, não tenha medo, assuma esta criança. Você pode não ter participado biologicamente, mas você vai participar na formação e na concretização daquilo que será realizado nela. Pode ser que não tenha um pingo de sangue seu aí, mas tem algo importante seu nesse processo, que é a sua obediência à minha palavra, que é a sua obediência ao que eu quero de você. Eu não quero que você fuja, eu quero que você encare, eu quero que você abrace, porque existe um propósito para tudo isso, existe um propósito, uma finalidade. José precisava criar Jesus para que ele cumprisse o propósito de Deus e glorificasse a Deus por meio da obra redentora. Então, o primeiro compromisso que José tinha que abraçar para cumprir a sua missão de criar filhos para Deus era submeter-se à palavra de Deus. Mais uma vez reforço este ponto dizendo que não temos como fazer nada para Deus sem antes nos submetermos a Deus, sem antes nos submetermos à palavra de Deus. Você pode tentar fazer as melhores coisas, ter as melhores intenções, porém só vai dar certo se estiver em obediência à palavra de Deus. Você pode fazer os melhores atos, as melhores obras, porém se está fora daquilo que Deus quer que você faça, então não serve. O que serve para glorificar a Deus é aquilo que está de acordo e em obediência à sua palavra. Outra coisa, além de se submeter a Deus, a palavra de Deus, José tinha que ensinar esta criança a palavra de Deus. E José fez isso, tanto que a gente pode ver nos outros trechos que falam sobre a criação de Jesus, nos outros trechos que falam sobre o crescimento de Jesus. Não há referências muito concretas, mas nas referências que a gente tem na Bíblia, a gente vê que tudo que precisava ser feito no tocante a uma educação tradicional judaica, José fez. Tudo que precisava ser feito para que Jesus fosse criado como as outras crianças, como filho de José. Tudo que precisou ser realizado no tocante à preparação, à formação, no tocante à orientação de Jesus, foi feito. Existe um estudioso que, ao explicar a filiação de Jesus com José, ele vai dizer que essa filiação, a possibilidade dela ter acontecido com base numa tradição que era muito comum na época. E que tradição era essa? De que um filho, ele poderia ser tornado filho não apenas pela questão biológica, mas ele poderia se tornar filho também quando um pai, ele chamava para junto e ensinava este filho a sua profissão ou a sua arte. Então este comentarista, ele vai apontar que existe uma possibilidade muito grande de José ter tornado Jesus seu filho legítimo, não pela via da biológica, mas pela via de ter ensinado a Jesus, de ter orientado Jesus, de ter preparado Jesus, de ter assumido a responsabilidade de educar Jesus como seu filho. E isso fez com que Jesus, ele passasse da tribo da mãe para a tribo do pai. Jesus agora era descendente de Davi.
e não de qualquer descendência. José era descendente direto de Davi. Era tão direto que se o reino de Israel estivesse estabelecido, quem estaria no trono era José. Por isso que Deus chamou José para ser este pai, para ser esse cuidador, para ser esse educador do filho a qual ele enviou para cumprir o seu soberano propósito. E não era somente obedecer, mas era também criar este menino conforme a palavra de Deus. Não era somente uma atitude pessoal dele em abraçar a causa, mas era fazer com que a causa ela acontecesse, com que a missão ela se desenvolvesse de acordo com a orientação de Deus. Tá certo, você vai cuidar dele, mas você não vai cuidar dele por sua cabeça. Você vai cuidar dele de acordo com a minha palavra, de acordo com aquilo que rege a minha palavra. Você não vai estar sozinho nesse processo. Você, assim como você se submeteu à minha palavra, você vai educá-lo da mesma maneira, submetendo à palavra, ensinando. Agora, veja que coisa interessante. Jesus, o verbo encarnado, eu não sei se vocês já pensaram numa situação dessa, mas Jesus, o verbo encarnado, enquanto criança, aprendendo com o seu pai ali, com o seu cuidador José, a palavra de Deus, cumprindo a palavra de Deus, indo à sinagoga e passando por todo aquele processo, mas era necessário para que a palavra de Deus se cumprisse, para que o plano de Deus se cumprisse, para que a missão de Cristo se cumprisse, era necessário que José obedecesse a palavra de Deus e José cumprisse a vontade de Deus, instruindo Jesus em sua palavra. E em terceiro lugar, um terceiro aspecto importante a ser considerado no cumprimento da missão que José recebeu enquanto pai, ao criar filhos para Deus. Terceiro aspecto foi manifestar a palavra de Deus. Manifestar a palavra de Deus. Manifestar a palavra de Deus trata do aspecto vivo, do aspecto prático, do aspecto mais objetivo que a palavra tem. E a gente pode ver isso também no texto sagrado, quando José e Maria levam Jesus ao templo, e ali Jesus ele é reconhecido por Simeão como o rebento, como a criança salvadora, a criança que era o Messias encarnado e esperado pelo povo de Deus, para que salvasse o povo de Deus, para que salvasse o Israel de Deus. E quando eles levam essa criança para o templo, quando eles levam essa criança para cumprir um dos aspectos da sua tradição no templo, Simeão olha para aquele menino e diz: Senhor, agora o Senhor pode me dar o direito de partir, agora eu posso morrer em paz, porque os meus olhos viram a esperança de Israel. Ele só estava ali, naquele lugar, naquela hora, naquela situação. Ele só pode ser visto por aquelas pessoas, porque seus pais o levaram, porque seus pais não somente o educaram, mas o fizeram manifestar a graça de Deus a todos aqueles que precisavam ser alcançados por ela. Criar filhos para Deus envolve um comprometimento pessoal dos pais com a palavra de Deus. Em primeiro lugar, o compromisso tem que ser meu com a palavra de Deus. Eu não posso educar meus filhos na palavra de Deus sem ter um compromisso pessoal com ela. Em segundo lugar, não basta somente ter um compromisso pessoal com a palavra de Deus, é necessário que nós eduquemos os nossos filhos com base na palavra de Deus. É necessário que a palavra de Deus seja inserida na realidade da educação familiar. Uma palavra que tem sido retirada, as escrituras que têm sido trocadas por entretenimento, as escrituras que têm sido trocadas por outros artifícios que não têm formado nos nossos filhos a real consciência do Evangelho. E não tem formado
Porque há uma necessidade de, como pais, não apenas nos comprometermos com a palavra, mas nos comprometermos em educarmos os nossos filhos através da palavra. E não somente através da educação, mas precisamos promover situações aonde a palavra de Deus se manifeste na vida dos nossos filhos. Aonde a palavra de Deus ela seja vista por meio de um testemunho, por meio de uma prática cristã genuína. Precisamos proporcionar esta realidade aos nossos filhos, a fim de cumprirmos a nossa missão como pais, assim como José cumpriu a sua missão como pai. José foi muito importante nesse processo, assim como eu e você, pais, somos importantes para os nossos filhos hoje. Somos importantes porque a nós foi confiado 3 responsabilidades: prover, proteger e liderar espiritualmente a nossa casa. Essas são as 3 responsabilidades que Deus confiou a Adão. Essas foram as 3 coisas que Deus disse que é responsabilidade de Adão. E responsabilidade de Adão é responsabilidade de nós hoje como pais. As responsabilidades que Deus deu a Adão também são nossas responsabilidades. Prover, proteger e liderar espiritualmente a nossa casa. Isso envolve uma participação direta nossa, como pais, na formação cristã dos nossos filhos. Para que essa geração, ela possa, pelo menos, através da intervenção da nossa casa, iluminar as trevas que estão neste mundo. Se nós conseguimos, através deste trabalho, fazer com que a nossa família, com que os nossos filhos, eles cumpram a missão de Deus, fazendo a diferença através do poder do Evangelho, nós vamos estar fazendo uma grande obra para a glória de Deus. E é interessante porque quando a gente vê o termo pais, não somente dentro da Bíblia, mas dentro da tradição cristã, a gente vê que essa palavra pai, ela é aplicada a 3 momentos e a 3 personagens em especial. A gente vê que, primeiro, a palavra pai, ela é direcionada a Deus Pai Todo-Poderoso. Depois, a palavra pai, ela também é usada aos patriarcas, e também vai ser usada com relação aos pais apostólicos no Novo Testamento. O cristianismo é uma religião, o cristianismo, ele tem sua identidade muito voltada a essa questão do pai. Não somente somos pais biológicos de filhos biológicos, mas Deus também nos confiou filhos espirituais. E também a esses filhos espirituais nós devemos ter o mesmo compromisso. Devemos ter o mesmo compromisso com esses filhos espirituais no tocante à sua palavra, no tocante a termos essa prática de vida em obediência ao Evangelho de Jesus Cristo, no tocante a ensinarmos, em discipularmos a esses filhos espirituais conforme a palavra de Deus, e no tocante a fazermos com que esses filhos, eles possam não somente se tornar discípulos, mas possam se tornar discipuladores. Não possam apenas ser transformados pelo Evangelho, mas possam ser instrumentos de transformação para outras vidas. Nós muitas vezes queremos conquistar os confins da terra e esquecemos de Jerusalém e de Samaria. Mas não podemos esquecer de Jerusalém e de Samaria. Hoje, mais do que nunca, precisamos, em primeiro lugar, olhar para Jerusalém e Samaria. Porque é através de Jerusalém e Samaria, e a partir de Jerusalém e Samaria, que o Evangelho chegará aos confins da terra. O trabalho que nós fazemos em casa, cumprindo a vontade de Deus, como sacerdotes no nosso lar, educando nossos filhos, instruindo a nossa família, é um trabalho que vai contribuir de uma maneira muito efetiva e importante para que o Evangelho chegue nos confins da terra. Porque as famílias, elas são um importante meio de Deus alcançar outras famílias. O Evangelho, ele precisa, mais do que nunca, não somente ser ouvido, mas ele precisa se manifestar por meio
daquelas famílias que conheceram verdadeiramente o seu poder redentor. Através do poder daquelas famílias que verdadeiramente foram alcançadas pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Porque se não for, em primeiro lugar, através da nossa vida e da nossa família, vamos ter muita dificuldade de levar esse evangelho aos confins da terra. Se em primeiro lugar não começar em nós, se em primeiro lugar nós não nos colocarmos diante do Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui, a partir de mim, começa a fazer a tua obra, começa a fazer a tua vontade, nós não vamos conseguir levar este evangelho para o outro lado do mundo. Mas a partir do momento que a gente se dispõe a obedecer a Deus, a se sujeitar a Deus, a partir do momento em que a gente se dispõe em ser convertido pelo poder transformador do evangelho, a partir do momento em que eu tomo uma decisão pessoal, como aquele centurião, que ao se encontrar naquela situação, tomou uma decisão em primeiro lugar pessoal: eu quero esse Jesus. Depois, a partir da decisão dele, não em comboio, mas depois que ele tomou aquela decisão, quando Paulo e os outros chegaram na sua casa e ouviram o evangelho, a sua família também foi salva. E a partir daquela família, o evangelho chegou a boa parte daquela região. Assim foi que a igreja expandiu no passado, através de famílias transformadas pelo evangelho, através de famílias onde o pai, o sacerdote, o líder, o cabeça, em primeiro lugar, tomou a decisão de obedecer a Deus, de se sujeitar a Deus e de servir a Deus através da sua casa e através de todas as oportunidades que Deus lhe desse. Que nós possamos sair daqui com esta reflexão, principalmente nós, pais. Nós, pais, precisamos mais do que nunca despertar para essa realidade. Não dá mais para a gente arrumar desculpas que estamos trabalhando muito, que estamos fazendo isso demais, porque isso não nos justifica diante de Deus. Não, a igreja faz, o pastor faz, o presbítero faz, tem a professora na escola dominical que faz. Não podemos terceirizar a nossa responsabilidade. José, mesmo sendo orientado por Deus, mesmo sendo orientado pela palavra de Deus, foi José quem agiu em favor de proporcionar as melhores condições para que Jesus crescesse e se desenvolvesse para a glória de Deus. José não disse: Senhor, está contigo. José não disse: Senhor, olha, cuida aí que eu estou aqui só para fazer o migué. Não, José, ele cumpriu efetivamente a sua responsabilidade. E cumpriu, porque em primeiro lugar, ele decidiu obedecer a Deus. Cumpriu, porque em primeiro lugar, ele decidiu fazer a vontade de Deus. Cumpriu, porque em primeiro lugar, ele entendeu que não há um outro caminho, não há uma outra metodologia, não há uma outra forma de educar, não há uma outra forma de formar, não somente cidadãos, mas discípulos, que não seja por meio da palavra de Deus. Que isso possa, de fato, nos causar aquela perturbação santa e nos fazer despertar para esta necessidade de criarmos filhos para a glória de Deus. Não crie seu filho para o mundo, não crie seu filho para coisa alguma. Crie seu filho para a glória de Deus. Não crie seu filho para superar os seus sonhos, não crie seu filho para superar os seus projetos, não crie seu filho para realizar aquilo que você não conseguiu realizar. Crie seus filhos para a glória de Deus. Deixe que Deus tome a frente da criação dos seus filhos, mas em primeiro lugar, deixe que Deus tome a frente da sua vida. Que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Meus irmãos, você, visitante, que hoje está nos prestigiando com a sua presença, mais uma vez, é uma alegria para nós termos você aqui. Mas com certeza vai ser uma alegria muito maior para nós, enquanto igreja, e principalmente para você, que chegou aqui para ouvir a palavra de Deus, para ouvir uma palavra de conforto, de esperança,
uma palavra que lhe desse um novo ânimo para seguir. E nós, através dos hinos e da pregação e de tudo que foi feito, nós expomos a palavra de Deus nesta tarde. E queremos, nesta tarde, fazer um convite. Um convite a você que nos visita e que ainda não conheceu a Jesus Cristo como Salvador. Você pai, você mãe, você filho, que entrou nesta igreja para ouvir uma palavra de Deus, para ser abençoado. Não existe maior bênção que Deus possa proporcionar a você que não seja a salvação. E nesta tarde eu gostaria de convidar você a tomar uma decisão. A tomar a decisão de render-se a Cristo como Salvador da sua vida. Porque, como eu falei na pregação, não adianta você pensar que é simplesmente fazer algo mágico que a coisa vai acontecer. Não vai. Só há uma forma do Evangelho ele ganhar força na sua família. E esta forma é através de você. Através da sua decisão pessoal, você, como luz e sal da terra, pode fazer a diferença na criação dos seus filhos, no seu casamento, aonde você estiver, você pode fazer a diferença. Mas você só vai fazer a diferença enquanto pessoa, enquanto cristão, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto filho, se você tomar uma decisão por se render a Jesus Cristo. É necessário tomarmos essa decisão. É necessário confessarmos a Cristo como nosso Senhor. Porque é a partir desta confissão que não somente a nossa vida muda, mas a nossa história, ela é remida por meio do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu gostaria de saber se existe alguém que neste começo de noite deseja fazer esta decisão, deseja tomar esta decisão de render-se a Cristo e de deixar que, assim como ele fez na vida de José, o capacitando para criar filhos que o glorifiquem, ele possa fazer na sua vida, o tornando um instrumento de bênção para todos aqueles que estão ao seu lado. Existe alguém que deseja tomar esta decisão? Nós não queremos fazer nada além de orar por você. Nós queremos conhecer você. Levante a sua mão. Nós queremos somente nos alegrar e orar por você. Orar para que o Senhor ele te abençoe. E assim como fez com José, o capacitando para cumprir a sua missão de pai, ele faça na sua vida, o capacitando para realizar a missão que ele tem para você. Existe alguém nesta tarde, ou neste começo de noite, que deseja tomar uma decisão? Hoje é o dia que fez o Senhor. Não somente para que nós nos alegrássemos, mas para que nós tomássemos uma decisão que a partir de hoje pode mudar a nossa vida. Aleluia. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Que Ele possa continuar nos abençoando por meio da sua palavra. E que você, que não tomou esta decisão pública, se você ainda estiver desejoso, pode nos procurar no final do culto. Vai ser um prazer orar por você. Agora, se você está sentindo esse queimor no seu coração, não deixe para amanhã. Porque a palavra de Deus diz: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Então o dia que nós temos é hoje. O amanhã não nos pertence. O próximo domingo não nos pertence. Hoje é o dia que Deus preparou para transformar a nossa história.